Amici di Italica, vamos continuar a nossa exploração pelos arredores de Castel di Tora, que é o burgo que a gente conheceu no vídeo anterior. Depois de uma pausa para um café, o tempo abriu e a gente veio conhecer o Lago del Turano. O Giovanni, que é nosso guia, vai contar pra gente a história de como foi criado e de como a sua presença transformou completamente a vida nesse local. Questo è il Lago del Turano, è un grande bacino artificiale realizzato dall'uomo negli anni 30, dal 36 al 39. È stato realizzato per due ragioni. La prima è quella per salvaguardare rieti dalle alluvioni. Infatti il lago del Turano è alimentato dal fiume Turano, che normalmente è un rigagnolo, ma in alcuni periodi dell'anno ha una capacità idrica di arriva a 200 metri cubi d'acqua al secondo. Quindi Rieti veniva sistematicamente allagata. L'altra ragione è quella idroelettrica. Infatti l'acqua del lago serviva per produrre energia in un periodo in cui l'Italia era oppressa da problemi economici. Stiamo nel periodo della guerra d'Etiopia, c'erano le sanzioni economiche e l'Italia aveva bisogno di energia prodotta in casa e quindi l'unico sistema era l'energia idroelettrica, dato che l'Italia non ha carbone. Pensate che a fine anni 30 era uno dei complessi idroelettrici più grandi d'Europa. Però che succede? Succede la guerra. Nel 1940 l'Italia entra in guerra e il lago non entra subito in funzione. C'era il pericolo di bombardamenti attraverso le bombe rimbalzanti. Venivano sganciate molto prima della diga, rimbalzavano, presso la diga sprofondavano e esplodeva la diga. In Germania è successo, qui si è voluto evitare il pericolo e il lago è tenuto sempre basso. Nel dopoguerra il lago é entrato in funzione e ha iniziato a produrre energia. O Giovanni contou que a criação da represa trouxe diversas mudanças para além do clima e da geografia. Se por um lado atrapalhou a economia, que era baseada na agricultura, por outro lado permitiu o surgimento de uma nova atividade ligada ao turismo. E quindi è balneabile, potete fare il bagno sia per i bambini, come vedete ci sono le barche perché la Lega Navale poi organizza anche giochi, il lago è sicurissimo sotto questo aspetto. E queste sono le ragioni. D'estate viene tanta gente? D'estate sì, da Pasqua, il weekend di Pasqua fino a tutto settembre-ottobre si viene a gente. È un turismo della domenica. Ok. Vengono. Molti stranieri? Più che altro romani. Okay. Roma che è qui vicino vengono i romani, stranieri ancora è limitato il flusso. Ma d'ora in poi verranno tanti brasiliani? Speriamo. Sono sicuro. Speriamo di sì. Ah, uma curiosidade, essa área que hoje é inundada, antigamente era habitada pelo povo sabino, que vivia no fundo do vale. Era um povo muito próximo aos romanos, com quem eles tinham afinidades, e também, claramente, desavenças. Mas por esse território passaram muitos outros povos. Com o declínio do Império Romano vieram os bárbaros, que governaram por muito tempo. O cenário na época deles até que era tranquilo. Isso até a chegada por volta de 1870 dos sarracenos, que eram os verdadeiros piratas que por cerca de 50 anos trouxeram terror. Eles saíam da Sicília, onde tinham se estabelecido, e faziam incursões no centro da península, saqueando, depredando e fazendo escravos. E foi nesse momento histórico que as populações abandonaram o vale, que tinha se tornado muito perigoso, e foram se estabelecer no alto dos montes. Era incômodo, mas mais seguro. Foi assim que surgiu Castel di Tora e também o Borgo di Antuni, hoje completamente abandonado e que a gente vai conhecer daqui a pouco. O Giovanni nos explicou que esse período da história é chamado de encastellamento. Originalmente, os castelos não eram luxuosos como a gente imagina. O único objetivo que eles tinham era defender o povo. Eles eram inabitáveis, o povo vivia fora deles e só em caso de perigo entrava todo mundo no castelo, colocando lá também suas coisas, seus animais. Mas como é que eles percebiam o perigo chegando? E come venivano segnalati i pericoli? Adesso abbiamo connessioni abbastanza veloci, anticamente le avevano sostanzialmente uguali. Come velocità c'era il sistema delle torrette semaforiche. Le torrette semaforiche erano torrette messe nei crinali, nei punti più strategici, che funzionavano con i segnali di fumo di giorno e i segnali di fuoco di notte. E pensar que de toda essa luta por sobrevivência, hoje não sobrou quase nada vivo. Continuamos subindo a pé para entrar pelas portas dessa que é chamada de Cidade Fantasma, o Borgo di Antuni.
E como é que esse lugar ficou abandonado? Fine 800 è incominciato l'abbandono perché non arrivava l'acqua, era scomodo, la gente ha preferito andare a vivere giù, lungo il fondovalle. E come è avvenuto però l'abbandono? In maniera traumatica, perché non solo le case venivano abbandonate, ma venivano espoliate, portavano via i tetti, le porte. Negli anni 40 abbiamo una fase più traumatica che è il bombardamento. Bombardamento, stiamo ormai nel 1944, a guerra finita in questa zona, perché Roma è stata liberata i primi di giugno, il Monte Antuni, il Borgo Antuni è stato bombardato il 24 maggio. Non sappiamo se per un errore strategico, pensavamo che ci fossero i tedeschi ma non c'era nessuno, oppure per un errore materiale, volevamo prendere il ponte e invece hanno preso, no, questo non lo sappiamo. O Giovanni nos explicou que foi só no final da Idade Média que os castelos deixaram de ser apenas fortaleza para se tornarem casas de veraneio dos príncipes que viviam em Roma. Giovanni nos deu uma verdadeira aula, explicando como que esse castelo foi restaurato. Quando si ricostruisce un'opera che ha avuto questo grosso shock storico, bisogna avere degli accorgimenti. Come ricostruire? Questo problema era sorto in Italia dopo i bombardamenti, per esempio negli anni 40, le città italiane erano tutte bombardate. Come ricostruire? Si ricostruisce in modo tale che non si creano falsi. Si ricostruisce in modo tale che sia riconoscibile, diciamo, il trauma storico. Infatti vedete l'ultima parte non è ricostruita, si è lasciato il segno del bombardamento. Il motivo essenziale per cui si è ricostruito è stato il ritrovamento alla Galleria di Roma, Galleria Barberini, un dipinto del 1601 di Paul Bril che raffigura Castel di Tora e Antuni in quell'anno. Siccome era un fiammingo, quindi molto abile nei dettagli, immaginate che nel 1601 abbiamo una foto di Antuni. Vedendo quella foto sappiamo benissimo che Antuni... L'originale com'era. Sappiamo l'originale. E a parte de trás do castelo, que originalmente era uma sala de armas, nos anos 1600 foi transformada em um anfiteatro privado do príncipe, onde, na primavera e no verão, eram feitos espetáculos especialmente para ele, para sua família e para os seus convidados, com ao fundo a belíssima vista do Vale do Turano. E o que acontece aqui nesse lugar hoje em dia? É realmente completamente abandonado? Então, na verdade, não. O castelo abriga mostras de arte moderna e todo esse cenário é também usado como palco para diversas atividades, como encontros de escoteiros, retiros de yoga e inclusive encontros de jogadores de RPG, que passam uma semana aqui vivendo como se estivessem na Idade Média, inclusive vestidos a caráter. E assim concluímos essa etapa da nossa viagem, fazendo o caminho proposto por esse labirinto, que é uma instalação que se encontra ao lado do castelo. Meditamos principalmente sobre a passagem do tempo e sobre as dificuldades da vida naquela época. O medo constante de ser atacado por invasores, a dificuldade em trabalhar até em regiões montanhosas, o frio. Com certeza, cada época tem as suas dificuldades e é sempre importante visitar esses locais e pensar sobre o que o passado tem para nos ensinar. Mas vamos meditar caminhando, porque a gente não pode parar. O próximo burgo nos espera e nós esperamos vocês no próximo vídeo.